Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje a terceira aula do nosso curso. Lembrando que nesse começo de curso a gente vai fazer a primeira parte focada em matemática básica. Nas últimas aulas a gente falou sobre número, numeral e decimal, sobre sistema de numeração, a gente já fez alguns exercícios. Em alguns momentos, nas últimas duas aulas, eu falei sobre o sistema de numeração romano. E é sobre ele que se trata a aula de hoje. Ainda estamos no módulo 1, que é o sistema de numeração. A aula de hoje é a aula 3, sobre o sistema de numeração romana. E nessa aula você vai aprender como funciona o sistema e como você converte para romano para decimal e decimal para romano. Tá? Lembrando que tem um resumo teórico aí na descrição, então o material tá aí gratuito, é só clicar no link, vai lá para o passeio direto, baixa, enfim, salva lá o resumo teórico. E hoje também tem tarefa, vai ter alguns exercícios de fixação que vão ser corrigidas no próximo vídeo. Beleza? Então vamos para a aula. Então vamos lá. O sistema de numeração romano é composto por alguns símbolos. É igual ao indo-arábico, né? Que tem alguns símbolos e a partir deles a gente vai construir os números. Então vamos lá, ó. O I, ele representa 1. O V representa o 5. O X representa o 10. O L representa o 50. O C representa o 100. O D representa o 500. E o M representa o 1000. Belezinha? Show de bola, né? Então, sempre que a gente quiser representar um número, a gente vai ter que somar ou subtrair esses símbolos. Como assim? Esses símbolos só podem se repetir em sequência 3 vezes. Sempre que um símbolo menor estiver antes de um símbolo maior, da esquerda para a direita, ele está subtraindo. Sempre que ele estiver depois, ele está somando. Como assim? Se eu quiser escrever o número 2, por exemplo, é só pegar o I e fazer outro, né? Então, vou fazer separadinho, vai. 1 e 1, né? Então, 1 mais 1 é 2. Então, é assim que a gente faz. Se eu for fazer o 3, vai ter 1, outro 1, outro 1. Esse é o 3 de números romanos. O 4, eu não posso colocar I, porque o máximo são 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o I e vou colocar o 5. Tá vendo que tem um algarismo que representa um número menor antes do 5, que é um número maior? Significa que eu estou subtraindo. Significa que eu estou pegando esse 5 e subtraindo 1. O 1 está antes, ele subtrai. Então o 4 é essa representação. O 5 é o próprio V, né? Então não vou nem pôr aqui. Mas se eu quiser o 6, por exemplo, é só você pegar o 5 e colocar um I, né? O I na direita, ele soma. Então aqui é a diferença, né? Aqui o 4 e o 6 dá pra ver bem a diferença. Se eu quiser subtrair um 1, eu coloco o I antes. Se eu quiser somar 1, eu coloco o I depois. E aí você faz, né? Por exemplo, 7 é o I, depois tem outro I. O 8 é o V, I. Opa! Fez até um quadrado ali. O 9, eu não posso colocar 4i. Então vai ser V, o i antes. Desculpa, né? Não precisa mais de V. Eu coloco o i antes do x. Porque o x representa 10. Se eu tenho um i antes dele, ele representa 9. Tá? Lá no material tem uma tabelinha para vocês perceberem isso. Eu coloquei ela aqui, ó. Então olha só. O 1 é o i, né? O 2 são 2i's, o 3 são 3i. O 4, o item tá antes do 5, porque é 1 menos 5. É 5 menos 1, né? O V é o 5, o 6 é o 5 mais 1, o 7 é o 5 mais 2, o 8 é o 5 mais 3, o 9 é o 10 menos 1. Eu tenho que fazer esse menos porque eu não posso colocar 4 juntos. Tudo bem? E assim por diante. Pode ver que isso aqui continua, né? Aqui a partir do 30, você percebe que a partir do 30 eu não consigo mais colocar outro x. Eu não posso representar o 40 como x, 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 x. Porque o máximo é 3. Então o que eu faço? Eu pego o 50 e subtraio 10. Então 50 menos 10. Se tiver um número, um algarismo que representa um número menor antes do maior, é porque eu estou subtraindo. Então nesse caso, é o 50, que é o L, menos o 10, que está antes. Percebe que o 60, o L e o x vem depois? Porque é 50 mais 10. E assim por diante. Em algum momento você vai chegar no 80 e você vai ter 3x de novo. Então, para representar o 90, é só você colocar 100, né, que é o C,
e o 10 antes, porque 100 menos 10 é 90. A mesma coisa vai acontecer com o 100, você pode chegar no máximo a 3C. Então, para representar o 400, você pega o D, que vale 500, e tira 100, que dá 400. Se você quiser somar 100, você coloca o C depois. E assim por diante. E aí você vai fazendo. Aí você pode estar pensando assim, beleza, tio. E aí a gente chega aqui no 3000. E aí você não me falou qual é o símbolo de 5000, né? Porque como que eu vou representar o 4000, por exemplo? Aqui pelo padrão que a gente tá olhando, sempre que eu vou no 4, né? Por exemplo, cadê o 40? Ó, eu pego um símbolo menor e subtraio do próximo. Cadê o 400? Eu pego um símbolo menor e subtraio do próximo. E o 4000? Para conseguir resolver isso, eu precisaria do símbolo do 5000. E aí que tá o ponto. Se eu fosse ter que fazer isso o tempo todo, eu ia ter que criar um símbolo por 5000, um por 10.000, um por 50.000, um por 100.000, um por 500.000, um por 1.000.000, um por 5.000. Tá entendendo? É muito símbolo. Não tem quem guarda todos esses símbolos, porque são infinitos, os números são infinitos. Então qual foi a estratégia que pensaram para resolver isso? Começaram a colocar um tracinho em cima. E esse tracinho em cima de um símbolo específico significa multiplicar por 1000. Então olha a tabela que também está no material, tá aqui embaixo, ó. Para representar o 4000, eu pego o 4 e coloco um tracinho em cima, porque é 4000. Se eu quiser representar o 5000, eu coloco o 5, que é o V, com um tracinho em cima, porque é o 5000. Eu posso fazer isso com quem eu quiser. Se eu fizer com o X, por exemplo, o X é 10, se tem um tracinho em cima, é vezes 1000, 10.000. Se eu faço com o L é 50, o tracinho em cima é 50.000. Se eu faço com o C, o tracinho em cima é 100.000. Se eu faço com o D, o tracinho em cima é 500.000. E aí com o M, né, eu já tinha 1000, 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Beleza? E aí você pode usar esses tracinhos também no máximo 3 vezes. Você vai perceber que em algum momento tudo isso vai ficar muito... é pouco, né? Vai ter números, vai ser muito chato da gente conseguir resolver. Vocês vão ver nos exercícios de fixação desse módulo que tem uns números nada a ver, tipo XV, DD, X, nada a ver. Então, o número romano ele serve para algumas coisas, a gente até usa em alguns momentos, né? Para falar século, por exemplo. Mas ele é uma representação muito limitada para o que a gente precisa de hoje em dia. Então é por isso que a gente usa os algarismos indo-arábicos. Então o que eu quero que você tire dessa aula? Eu quero que você tire que os algarismos indo-arábicos são realmente muito fortes. Porque você consegue representar infinitos números com 10 algarismos. Mas mesmo assim, eu também quero que você tire dessa aula que dá pra gente usar os números romanos. E vai ter alguns lugares que a gente vai usar. E é por isso que o maior foco aqui é a gente conseguir converter decimais para romanos e romanos para decimais. E é por isso que nossos exercícios de fixação são sobre conversões. Beleza? Lembrando que ele está aí na descrição. Tenta fazer antes de ver o vídeo, tá? E aí lá eu resolvo, é o próximo vídeo, eu vou estar resolvendo essa lista. Eu vejo vocês lá, um beijão, falou! Apareci aqui no vídeo para te lembrar que se você quiser me ajudar, você pode ir no link da descrição do Catarse e participar do nosso clube de assinaturas. É só R$5 por mês, né? Ou quanto você conseguir, e você vai estar me ajudando e ajudando também aos alunos a cada vez ter mais postagem no canal. Se você quiser só dar uma vez um valor aleatório, também tem uma chave Pix aí. Um abraço para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.